Quem já abriu, diga amém. Mateus capítulo 25, a partir do verso 1 até o verso 13. O título para essa palavra que eu botei nesta noite é: Prepare-se para o encontro. Prepare-se para o encontro. Mateus capítulo 25, do verso 1 ao 13, diz assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, em outras traduções, loucas, e 5 eram prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Somente até aqui. Amado Deus e amado Pai, Senhor, nós amamos a Tua palavra. E aqueles que meditam na Tua palavra diariamente, Senhor, encontram nela alertas, encontram nela, Senhor, instrução, encontram nela vida e vida em abundância, Pai. Por isso nós te pedimos, ó Deus, que nesta noite, aqueles que estão aqui para ouvirem a Tua palavra, ó Deus, tenham não somente os corações abertos, mas não somente os ouvidos abertos, mas os corações também abertos para receberem a Tua palavra. Senhor, não deixe que nada atrapalhe, que a Tua palavra chegue ao coração dos Teus filhos e filhas nesta noite. Eu te peço isso, no nome santo do Senhor. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. E eu começo essa palavra com uma pergunta: qual é a sua recordação mais antiga de ter que se vestir com uma roupa especial para um evento ou um encontro? Quem, puxando aí na sua memória, qual foi a ocasião mais antiga que você tem na sua memória, em que você teve que botar uma roupa especial para um evento ou para um encontro que teve, né? No meu caso, uma das recordações mais antigas que eu tenho foi quando eu tinha 11 anos de idade. Eu fui convidado pelo meu irmão, pastor Josias, e a minha cunhada. Quando eu falo fui convidado, parece até ser algo muito formal, uma criança de 11 anos, né? Mas eu fui chamado. Eu nem sei se eu fui convidado, porque eu nem me lembro se aceitei o convite ou não, mas quando eu tinha 11 anos, me chamaram para que eu pudesse ser pajem de casamento, né? Os irmãos sabem o que é um pajem de casamento, né? Aquele menininho que vai, né, de terno, um coletezinho, né? E eu fui com 11 anos ser pajem de casamento do meu irmão com a minha cunhada, a irmã Gildete. E eu me lembro que me levaram lá na Alfaiataria Cunha. Quem se lembra do Alfaiataria Cunha, né? Ele está aí até, se eu não me engano, até bem pouco tempo atrás estava ativo aí, na Alfaiataria Cunha. Me levaram lá, fizeram uma roupinha para mim, muito bonita, né? Uma camisa branca, uma calça clara, um bege claro, com um colete claro, né? A roupa, eu me lembro, a roupa está na minha memória até hoje, né? A roupa ficou... Então,
não sei se foi o Cunha, ou a alfaiataria Cunha, né? Mas alguém de lá tirou as minhas medidas, né? E bem perto da semana do casamento, bem perto do dia do casamento, foram lá, buscaram as minhas roupas e elas ficaram excelentes, né? Estava tudo pronto para o dia do casamento. Mas no dia do casamento, uma surpresa, né? Confiaram que o sapato que eu tinha, um sapato que ainda era novo, confiaram que o sapato que eu tinha estava perfeito para o casamento, né? Mas, na verdade, meu pé havia crescido naqueles dias. Meu pé havia crescido um pouco, né? O sapato ficou apertado. Na verdade, bem apertado. Bem apertado. E não teve jeito para comprar outro sapato, porque isso foi no ano de 1982. Às vezes a gente fala uma coisa e a pessoa fala assim, mas é fácil. Era só ir lá no shopping center e comprar outro sapato. Mas no ano de 1982, irmãos, não tinha shopping center com essa facilidade. Se tinha algum shopping center, talvez seria o Barra Shop, que acho que é o shopping mais antigo do Rio de Janeiro, nem sei que ano que foi fundado. Mas em 1982 as coisas fechavam no sábado, meio-dia, já estava tudo fechado, né? Não tinha essa profusão de lojas, de shopping, então não tinha esse comércio, o comércio fechava rápido, né? Então o jeito foi ir com o sapato apertado mesmo, né? E torcer para que o casamento não demorasse muito. Então eu tenho na minha memória até hoje, imagine, eu tenho o drama, né? Eu indo lá com o sapato apertado, meus pais dizendo, você tem que ir com esse sapato. E eu passei lá maus bocados, vamos assim dizer, mas no final, graças a Deus, deu tudo certo, né? E até hoje, nós lembramos desse episódio na família. Então, quando tem um almoço de família, aniversário do casamento do pastor Josias, uma das coisas que a gente sempre se lembra foi o meu drama sendo o pajem do casamento dele. E eu creio, irmãos, que todos aqui já tiveram a experiência ou a necessidade de ter que usar uma roupa adequada, uma roupa específica para uma festa, para uma audiência, para uma formatura, aquela roupa especial. A parábola que lemos nesta noite, ela trata exatamente a respeito disso, né? Ela trata um pouco a respeito disso. A preparação correta que o homem deve ter para o dia da volta do Senhor. O dia em que todos nós vamos ter um encontro com o Senhor e deveremos estar vestidos de uma maneira adequada para nos encontrar com Ele. O propósito desta parábola é um propósito escatológico, né? Jesus, quando falou essa série de parábolas que Mateus coloca aqui, insere essas parábolas, tinha um propósito escatológico, preparar, ou seja, mostrar como seria o fim dos tempos, né? Mateus, o autor do Evangelho, ele está tratando disso, né? Tanto no capítulo 25, mas ele vem tratando disso desde o capítulo 24. Se você estiver com a sua Bíblia aberta aí, acompanhe comigo. Capítulo 24, nos versos 14, é a respeito disso, do fim do tempo, dos últimos dias, né? Lá no capítulo 24, então já começa, né? Todo o capítulo fala a respeito disso, mas você pode ver isso no verso 14, por exemplo, dizendo: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o que, meus irmãos? O fim. No verso 27, a mesma coisa, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. No verso 44, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E no verso 50, a mesma coisa, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não o sabe. Então, essa parábola aqui está acompanhando o que Jesus estava querendo mostrar aos seus discípulos e a primeira audiência que estava ouvindo a parábola.
E a parábola usa uma cena muito comum, meus irmãos, nos dias de Jesus. E que cena é essa? Uma cerimônia de casamento, ou parte de uma cerimônia de casamento. No entanto, nós precisamos compreender como era esta cerimônia nos dias de Jesus, porque essa cerimônia é bem diferente das nossas, né? Que fala de 10 virgens, fala de lâmpada, fala de lamparina. Então, parece ser uma celebração diferente, e era de fato diferente. Na época de Jesus, a primeira etapa de um casamento era um noivado, e era um noivado diferente dos nossos dias, né? Hoje, às vezes, a pessoa fica noiva só para botar uma aliança e dizer, estou noivo, mas cada um fica num canto, sem muito compromisso. Não, na época de Jesus, quando 2 jovens ficavam noivos, e geralmente ficavam porque era algo combinado entre as famílias, então as próprias famílias é que combinavam os casamentos naquela época, e geralmente numa idade bem tenra se ficava noivo, e aquilo já se constituía um compromisso de fato, já era como se fosse o primeiro passo do casamento, e de certa maneira, até a noiva já era chamada quase que de esposa, porque tinha um compromisso que não poderia ser rompido, a não ser pela própria morte. Havia pagamentos de dotes, então o noivo pagava dotes para poder mostrar o seu compromisso com a noiva, e esse noivado demorava em média de 1 ano, até que chegava o dia da celebração, da cerimônia de casamento e a sua festa. E como acontecia isso? O noivo, ele num grande cortejo com amigos, imagine aqui, vamos trazer para o nosso tempo, imagine que o noivo fosse aqui da Vila São Luís, e a noiva morasse ali na Pauliceia. Os irmãos que conhecem aqui o bairro, sabem que Pauliceia é um bairro, 2 bairros ali um pouco mais para frente, morava ali na Pauliceia. Então, o noivo saía daqui num grande cortejo, com amigos, com familiares, lembrando que naquela época não tinha carro, como a gente tem hoje, era carroças, mas os cavalos eram os carros da época, saíam num grande cortejo, até a casa da noiva. Lá na casa da noiva, ele buscava a noiva, e num grande cortejo, iam para a casa onde eles iriam morar, e ali fazer a celebração da festa. A noiva deveria esperar o noivo, e quando ele chegasse, ela deveria estar de que maneira, meus irmãos? Pronta, preparada, e tendo a companhia de 10 virgens, vestidas também prontas, preparadas, com as suas lamparinas nas mãos, para acompanhá-la até o destino final. E lá chegando, iriam celebrar, festejar. E certamente, irmãos, era um evento que alguém queria perder. Quem aqui foi a algum casamento recentemente? Alguém foi aqui em algum casamento recentemente? Demilson está levantando a mão. Demilson? Você ia perder o casamento? Estava lá o convite, Então, quando a gente recebe o convite, já ficamos prontos, preparados, não queremos perder aquele evento. E a mesma coisa era aqui. Ninguém queria perder aquele evento. Certamente todos queriam estar naquela festa de casamento. E, segundo a tradição, dependendo das posses da noiva e do noivo, eram casamentos que demoravam dias. Não é como o de hoje, que só demora uma noite. Muito mal, mas naquela época demorava dias de celebração, E na parábola, irmãos, Jesus coloca aqui o foco, não na própria noiva, Aqui algo estranho da parábola é esse, Porque o foco não está na própria noiva, o foco está nas 10 virgens que acompanhavam a noiva. E elas tinham um papel muito importante na cerimônia, e não estarem preparadas para a cerimônia se constituía um insulto ao noivo e à noiva. Imagine, vamos trazer para os nossos dias. Alguém fosse casar e convidou alguém para ser padrinho do seu casamento, madrinha,
E aí na semana que você vai casar, você liga para essa amiga que você convidou para ser madrinha, e ela diz assim: nem vi a roupa ainda. Você já vai ficar chateada com isso. Mas naquela época isso era um insulto. Uma pessoa que foi convidada para ser junto com a noiva não está preparada para a cerimônia. O Dr. Craig Keenan, comentando essa passagem, ele considera que essas lâmpadas que as virgens traziam, na verdade, alguns estudiosos, alguns comentaristas dizem que essas lâmpadas, na verdade, eram tochas feitas com farrapos de pano, embebidos no óleo, no azeite, e quando se anunciava a chegada do noivo, essas lâmpadas ou essas tochas deveriam estar erguidas, acesas, pegando fogo, iluminando, deveriam estar ali acesas, e essas virgens deveriam ir ao encontro do noivo. No primeiro passo, o noivo chegou aqui, elas encontrariam o noivo, iriam para se encontrar com a noiva, e depois aí sim, num novo cortejo, irem para a casa onde iria se celebrar a cerimônia. Elas deveriam ter óleo suficiente para manterem as lâmpadas ou as tochas acesas por todo o percurso, preste atenção nisso, por todo o percurso até o local final, onde iria acontecer a festa. Então elas deveriam estar com a lâmpada acesa quando o noivo chegasse, quando se encontrasse com a noiva, e dali até chegarem no lugar onde a festa seria celebrada. A lâmpada deveria estar acesa o tempo todo. E aparentemente, meus irmãos, quando nós lemos a parábola, aquelas meninas estavam qualificadas para aquele momento. Eram virgens, ou seja, atendiam o requerimento de pureza e de castidade para participarem da cerimônia. Então todas as 10 nesse quesito estavam qualificadas, estavam nessa parte qualificadas. As 10 também portavam lâmpadas ou tochas em suas mãos e aparentemente demonstravam interesse de chegar até o final da festa. Então, num primeiro olhar, para quem olhasse num primeiro momento, aquelas meninas pareciam todas preparadas. Todas elas estavam vestidas, todas elas eram virgens, todas elas estavam portando lâmpadas. Então, num primeiro momento, estava tudo ok com elas. Mas, para além das aparências, o texto diz que havia uma diferença brutal entre elas. E que diferença é essa? O texto logo fala no início, Diz aqui no texto, no verso 4. No entanto, no verso 3. No verso 2. 5 dentre elas eram o quê, meus irmãos? Eram nécias. Em outras traduções diz, eram loucas. Eram nécias, eram loucas. E 5 eram prudentes. Então o texto já mostra aqui uma diferença brutal entre elas. Normalmente, os cortejos, que essas virgens deveriam fazer junto com o noivo, esse cortejo começava, o cortejo da cerimônia de casamento, começava no fim da tarde para o início, para o cair da noite. As virgens nécias, provavelmente elas foram para essa cerimônia de casamento com o seguinte pensamento: eu vou levar aqui um pouco de azeite, mas eu acredito que o noivo só vai, se ele se atrasar, vai se atrasar só 1 hora. Então, mas imagine, dentro dos comentaristas bíblicos, essa cerimônia de casamento deveria acontecer por volta de 5, 6 horas do início da noite, Mas que hora que o noivo chegou? Que horas que o noivo chegou, meus irmãos? 12:30. Então elas deviam estar preparadas, não para 1 hora de atraso, não para 2 horas de atraso, mas elas deviam estar preparadas para a hora que o noivo fosse chegar. Então algumas foram com o pensamento de que o noivo iria, se fosse demorar, e não iria demorar muito. Então elas trouxeram o suficiente para esperar 1 ou 2 horas de espera. Mas o texto diz que ele chegou por volta de 12:30.
um bom tempo depois. E eu lembro aos irmãos que quando ele chegou, ainda não era o momento final. O que tinha que se fazer, meus irmãos? Dali da casa da noiva, tinha que ir até a casa onde a cerimônia ia ser celebrada, a festa ia ser celebrada, e tinha que ter azeite até o final. Não era só o azeite para a chegada do noivo, era o azeite para a chegada do noivo e o azeite até o percurso final. E a falta de azeite aqui, que o texto nos mostra, meus irmãos, significava algo muito importante. Significava, a gente tem que entender isso. Hoje a gente tem luzes aqui que a gente aperta um botão aqui. Deixa eu ver o que muda aqui. Cadê? A Devaldo que conhece isso aqui. Tem um lugar, um negócio aqui que a gente aperta um botão aqui, essa luz apaga, essa luz acende. Então hoje a gente tem um botão que acende as luzes, né? Naquela época não tinha eletricidade. Aquelas virgens não terem azeite significava que iria ser um breu. Significava que a festa estaria comprometida, que o percurso estaria comprometido. Então não ter azeite aqui significava que haveria falta de luz para iluminar o caminho que os noivos deveriam fazer. O cristão que ignora a necessidade da luz de Cristo, meus irmãos, da luz do Evangelho para iluminar o seu coração, é isso que o texto bíblico quer nos mostrar. É um louco. Alguém que ignora a luz de Cristo e a luz do Evangelho é um louco. Pois haverá momentos, né, no coração desta pessoa, que por falta dessa luz, o coração dessa pessoa será tomado por trevas. Era aquilo que poderia acontecer. Aquelas meninas não trazerem azeite, significava que em algum momento da caminhada, as trevas iriam tomar conta daquela situação. Então o cristão prudente é aquele que está sempre atento ao nível do azeite de Deus no seu coração. E a minha pergunta aos irmãos e amigos nesta noite é: como está o nível de azeite, do azeite de Deus no teu coração? Como é que está esse nível? E o texto nos mostra, a partir do verso 6, a partir do verso 5, perdão, e tardando o noivo, o que diz o texto, meus irmãos? Que todas elas foram tomadas de quê? De sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Era o grito que eles queriam ouvir, que elas queriam ouvir. Qual era o grito? Qual foi o grito, meus irmãos? Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então o texto diz que todas elas adormeceram. E alguém pode até dizer: mas pastor, elas eram bem fraquinhas, né? Não aguentar até meia-noite, pastor. Hoje em dia, qualquer jovem fica aí até 2 horas da manhã, vendo televisão, vendo internet. As pessoas hoje dormem tarde. Essas meninas não aguentarem até meia-noite, pastor, elas parecem ser bem fraquinhas. Mas, mais uma vez, é importante ressaltar o contexto, irmãos. Naquela época, o costume de dormir era um costume cedo, né? Ao cair da noite, muitos já estavam indo dormir. Mas o grito tão esperado, que aquelas virgens estavam esperando o tempo todo, era isso que elas estavam esperando. Alguém anunciar: o noivo chegou. Nós pastores, quando fazemos casamento, uma das coisas que a gente pede para os obreiros da igreja é essa, né? Quando a noiva chegar, me avisa, né? Porque aí a cerimônia vai começar, né? Só que na época de Jesus era o contrário, se esperava o noivo, não era noivo. Então elas estavam esperando esse grito, esse anúncio, e rapidamente o texto diz que elas se levantaram. Opa, o noivo chegou. Até que enfim o noivo chegou. Rapidamente elas se levantaram e avaliaram as suas condições para continuar com o percurso. E o noivo chegou. 5 delas olharam para suas vasilhas de azeite e perceberam que não tinha azeite suficiente.
não iam poder chegar até o fim. Lembremos mais uma vez, que elas deveriam ir ao encontro do noivo, trazer o noivo até a noiva, e dali irem até a casa final. Então tinha que ter azeite para tudo isso. 5 delas disseram para si mesmas, tudo ok, podemos prosseguir. Mas 5 delas disseram, não vai dar, não temos azeite suficiente. Elas até pedem azeite emprestado, essas 5 que não levaram disseram, me dá aí um pouco do seu azeite. Mas eu digo aos irmãos, imagine a tragédia que seria se aquelas 5 que tinham azeite suficiente emprestassem para as outras que não tinham azeite suficiente. Qual seria a tragédia, irmãos? Qual seria a tragédia? Não seriam só 5 a terem as suas lâmpadas apagadas, mas seriam todas a terem as suas lâmpadas apagadas. E o que isso nos mostra, pastor? Isso nos mostra algo, irmãos, que o azeite de Deus não é algo que se transfere. O azeite que Deus coloca na nossa vida não é algo que nós podemos transferir. E todos nós devemos trazer essa provisão de azeite nos nossos corações. E o texto diz, que aquelas virgens disseram uma para as outras, ide e comprai o azeite. E Calvino, comentando também esse texto, ele diz o seguinte, que lá no profeta Isaías, Deus usa essa expressão comprar, mas usa a expressão comprar de uma maneira diferente, Quando ele diz assim, ide, comprai sem preço, vinho, azeite para as vossas vidas. O que o profeta está dizendo? Que é Deus que oferece isso ao seu povo. Então, Calvino, comentando esse texto, ele diz que esse azeite era algo que o próprio Deus é que oferece. É algo que o próprio Deus traz para nós. Então, o azeite de Deus, a luz de Cristo, é oferecida a nós sem preço, meus irmãos. Nós podemos adquirir esse azeite de Deus em todo o tempo durante a nossa caminhada aqui neste mundo. E aquelas virgens, elas foram loucas em não trazer azeite suficiente, e eu digo mais, foram loucas em sair para comprar o azeite, porque não havia mais tempo para isso. Já era tarde demais. E também será tarde demais, irmãos, para aqueles que vivem a sua vida aqui esperando Cristo de qualquer maneira neste mundo. Será tarde demais, Essas pessoas que ora vivem na luz, ora vivem nas trevas. Ora come da mesa do Senhor, ora, como diz o apóstolo Paulo, come da mesa de demônios. Será tarde demais quando o Senhor voltar e encontrar essas pessoas vivendo desta maneira. Saiba que isso é uma loucura, porque quando Jesus voltar, no dia que Ele voltar, não haverá mais tempo de conserto. Não haverá mais condições de comprar o azeite de Deus. Só vai entrar nos céus aqueles que estiverem percebidos, ou seja, preparados. E eu pergunto aos irmãos e amigos que estão aqui nesta noite, você está pronto para ouvir o grito, o noivo chegou? Sair ao seu encontro? Você está preparado para isso, meu irmão? E entenda, como disse também Spurgeon, um pregador inglês do século XVIII, também ao comentar esse texto, ele disse algo muito interessante. Ele disse, não adianta flamejar, o flamejar externo das lâmpadas, ou das tochas, se não houver o óleo oculto e interno nos nossos corações. E o que significa isso? De não adianta ter uma aparência de crente, se não houver óleo de Deus nos nossos corações. Não adianta apenas um flamejar externo. É preciso óleo dentro do coração, dentro das nossas vidas.
as lâmpadas das virgens imprudentes, no momento que o noivo chegou, eu pergunto aos irmãos, como é que estavam as lâmpadas? Apagadas ou acesas? Como é que estavam as lâmpadas? O próprio texto nos dá uma dedução. Como é que estavam as lâmpadas? Estavam acesas. Elas disseram, né, nos dá um pouco do seu azeite, elas dizem aqui, o próprio texto diz, né? Ela diz aqui. Verso 8. As nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite. Por quê, meus irmãos? Porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Ou significa o quê? Que naquele momento, elas estavam acesas. Então, naquele momento, alguém olhando, as 10 virgens estavam com as suas lâmpadas o quê? Acesas. Havia uma aparência que estava tudo ok. Mas a verdade é que estava faltando óleo. Não apenas um óleo, né? Não apenas o óleo exterior, mas estava faltando óleo interior. Então, provavelmente, as lâmpadas daquelas virgens estavam acesas. Mas elas não tinham óleo suficiente para o trajeto todo. Em algum momento, as lâmpadas iriam se apagar. Isso significa para nós, irmãos, que não adianta que a luz da nossa fé brilhe muito intensamente aos domingos, mas estejam apagadas nos outros dias da semana. E às vezes tem crente que quer ser assim, com as suas lâmpadas brilhando no domingo, mas de segunda a sábado, essas lâmpadas estão se apagando, estão, né, ali perdendo a sua força. E o texto diz que elas foram comprar azeite, e elas até chegaram de volta com o azeite, elas trouxeram um azeite, mas entenda que aquele azeite já não valia de nada, aquele azeite já não prestava para nada. E alguém pode perguntar, mas por que, pastor, que aquele azeite não servia para nada? Entenda isso, irmãos, que aquele azeite que elas trouxeram do mercado, não era o azeite correto, não era o azeite da devoção, não era o azeite do amor, não era o azeite de uma espera exultante pela vinda do noivo. Na verdade, era o azeite do remorso, era o azeite da vergonha, e mais, era o azeite de um atestado de imprudência. Aquelas meninas, ainda que foram comprar o azeite voltando, aquele não era o azeite que elas deveriam apresentar para o Senhor. Não era o azeite da devoção, não era o azeite do amor, não era o azeite da espera exultante pelo noivo. Era o azeite do remorso, dizendo, fizemos errado, agora vamos tentar consertar. E eu digo isso aos irmãos, é muito fácil enganarmos uns aos outros. Todos nós podemos enganar uns aos outros muito facilmente, numa devoção aparente, numa celebração aparente, mas entenda, o nosso Deus a gente não pode enganar. Nenhum de nós pode enganar o Senhor. Aquelas virgens não puderam entrar, porque na verdade elas não se prepararam para entrar. Ninguém barrou a entrada delas. Foram elas mesmas que não se prepararam para entrar. Da mesma forma, meus irmãos, muitos ficarão fora do reino de Deus, porque acham que qualquer preparação desprovida de amor e devoção será aceita pelo Senhor. E que surpresa será quando muitos desses ouvirem, eu não vos conheço. São pessoas que estão, não, basta estar na igreja, basta cantar alguns louvores, basta botar a Bíblia aberta no painel do carro, como muitas pessoas falam. Não, olha, todo dia eu estou ouvindo louvor. Às vezes eu conversava com pessoas que não eram crentes, e sabendo que eu era crente, ou pastor, diziam assim, não, olha, mas eu tenho uma fé muito boa,
Olha só, a minha rádio só fica na rádio melodia, só fica ouvindo louvor o tempo todo. Como se fosse uma devoção qualquer que Deus aceita. Não, o óleo, o azeite que Deus quer de nós, irmãos, é o azeite da devoção verdadeira, do amor verdadeiro, de uma espera exultante pelo noivo. Sabe o que é uma espera exultante? Nós adultos já perdemos um pouco dessa capacidade de espera exultante. Às vezes nós temos que aprender com crianças. Chesterton, ele fala a respeito disso, da exultação de uma criança. Promete uma coisa para uma criança, e aquela criança ela vai ficar esperando por aquilo, exultante, te lembrando o tempo todo, querendo aquilo o tempo todo. Chesterton fala sobre isso, né? Sobre a espera exultante. E ele diz, somente os fortes são capazes disso, de fazerem a mesma coisa, de esperarem a mesma coisa, com a mesma alegria, com a mesma celebração. Aquelas virgens deveriam estar esperando numa espera exultante pelo noivo. Quando o noivo chegasse, elas deveriam estar preparadas. Mas por não estarem preparadas, elas ficaram de fora. E muitos também ficarão de fora do reino de Deus, porque acham que qualquer preparação serve para Deus. E a palavra que o noivo disse para aquelas virgens é a mesma palavra que o Senhor dirá para esses que quiseram esperar o Senhor de qualquer maneira: eu não vos conheço. E mais uma vez citando aqui o Dr. Craig Keener, ele diz que a resposta era uma forma de dizer, o comentarista, né, Craig Keener, ele diz isso. Quando o noivo diz assim, eu não vos conheço, era uma forma de dizer, vocês me insultaram com a maneira que vocês me esperaram. Agora o que eu digo para vocês é, eu não vos conheço. E é isso que Cristo vai dizer para muitos, e até mesmo muitos que podem estar dentro da igreja. Senhor, eu estava te esperando, como diz o outro texto, né, do Evangelho. Pregávamos em teu nome fazíamos isso. E ele vai dizer para essas pessoas, eu também não vos conheço. Então, a palavra que nos mostra que essa espera tem que ser uma espera exultante. Nós não podemos insultar o Senhor, porque é exatamente isso que uma pessoa faz, quando acha que qualquer espera vai servir para Deus. Isso na verdade se torna um insulto para Deus. Ele é o noivo, e nós temos que esperar Ele com toda a alegria, com toda a exultação. E note, meus irmãos, que elas estavam vestidas adequadamente. Ou seja, na aparência, quando alguém chegou ali, na aparência as 10 virgens estavam iguais, vestidas adequadamente. Mas faltava algo principal. Faltava o azeite da devoção e do amor ao próprio noivo, que a Bíblia, quando fala do noivo, a Bíblia fala de quem, meus irmãos? Quem é o noivo que a Bíblia nos mostra? Cristo. Ao próprio noivo, mas essas virgens deveriam também estar honrando também quem? A noiva, que a Bíblia diz que é quem? A igreja. Então o verdadeiro cristão é aquele que tem a devoção verdadeira pelo Senhor, mas também tem uma alegria em relação à noiva de Cristo, que é a igreja do Senhor. Então ninguém entrará na festa das bodas de Cristo com a sua igreja sem esse azeite. E que azeite é esse, pastor? É o azeite da devoção, o azeite do amor, o azeite de uma espera exultante pelo dia da volta do Senhor. E mais uma vez eu pergunto isso aos irmãos: como está o teu coração em relação a esse azeite? O pastor não tem aqui um medidor de azeite da alma. Eu não tenho capacidade de medir isso nos irmãos. Mas cada irmão que está aqui tem a capacidade disso, de saber como está o azeite no teu coração. E Jesus conclui esta parábola no verso 13, e aí mais uma vez vem a questão escatológica. Ele diz, vigiai, pois,
Porque não sabeis o que, meus irmãos? Nem o dia e nem a hora. Então, todos aqueles que realmente querem entrar no reino dos céus, e eu pergunto, você quer entrar no reino dos céus? Eu vou dizer de novo, todos aqueles que querem entrar no reino dos céus, devem viver uma vida de vigilância, mantendo os seus corações abastecidos com o azeite desse amor e dessa espera exultante pela chegada do noivo. Qual será o dia? Eu não sei. Qual será a hora? Eu também não sei. Mas uma coisa eu sei. Pode ser agora. Pode ser nesta noite. Pode ser nessa semana. Pode ser qualquer hora, diz a palavra. E se é dessa maneira, o que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? Temos que estar o quê, meus irmãos? Ataviados, preparados, para que quando o noivo chegar, ele nos encontre de maneira adequada, para irmos para esta festa que vai ser celebrada. Então o Evangelho nos mostra que esta preparação começa de que maneira? Então, pastor, como é que um homem se prepara? Como é que uma mulher se prepara para o dia da volta de Cristo? Como é que alguém pode dizer, estou preparado, Cristo vem hoje, eu estou preparado? Essa preparação começa, meus irmãos, com um novo nascimento. Começa em a pessoa nascer de novo. Alguém pode pensar assim, quando Cristo voltar, eu irei para o céu, porque eu conheço muita gente, porque eu sou melhor do que muita gente que eu conheço. Talvez você já tenha conversado com pessoas que pensam assim, né? Dizendo assim, se é para ir para o inferno, tem muita gente antes de mim para ir para lá. Quem já ouviu esse tipo de conversa aí, né? A pessoa fala assim, não, eu sou um cara legal, eu sou melhor do que muita gente que está por aí. Então, se eu tiver que ir para o inferno, vai ter que ir primeiro os ladrões, os assassinos, né, os que fazem tantas coisas, né? Então, é esse tipo de pensamento. Mas alguém que pensa dessa maneira, meus irmãos, essa pessoa está partindo de um ponto, eu diria que de um ponto de partida errado, de uma referência errada. Porque essa pessoa está tomando como referência o seu próprio padrão de justiça. Eu sou melhor do que o fulano A, eu sou melhor do que o fulano B, eu sou melhor do que o fulano C. Então, o ponto de referência é o quê? É ele comparando com A, com B e com C. Mas entenda, o padrão de justiça que é usado na Bíblia não é o meu, não é o de ninguém que está aqui. O padrão de justiça é o de Deus. É a justiça diante dos olhos de Deus. E eu pergunto, quem aos olhos de Deus pode dizer, eu sou justo? Eu tenho o direito de ir para os céus. Alguém tem esse direito, irmãos? A Bíblia diz que não. Todos pecaram. Todos estão reprovados, todos estão condenados pelos seus pecados. No entanto, Deus, por sua graça e misericórdia, quis chamar pecadores como nós, e nos chamar, meus irmãos, para uma grande festa que vai fazer nos céus. Na verdade, uma festa de casamento. Você está convidado para uma festa de casamento. E digo mais, uma festa de casamento cósmico. Cósmico, pastor? Sim, cósmico. Porque é o encontro de Cristo com a sua noiva. De Cristo com a sua igreja. Então nós fomos chamados para uma festa, e essa festa, segundo a Bíblia, é chamada de a bodas do Cordeiro, o casamento do Cordeiro. O noivo, quem é o noivo desse casamento? É Cristo, que já prometeu o quê? Que já está chegando para buscar a noiva. Não é isso que a Bíblia diz? Ele já está chegando para buscar a noiva. A promessa já foi feita. Quando ele disse aos discípulos,
eu estarei indo, mas em breve eu voltarei. Então a promessa já foi feita. Ele vem buscar a sua noiva, que é a igreja. Note que a noiva não aparece na parábola, mas a importância dela é central. Não haveria casamento sem a noiva. Não eram as virgens que iam casar. As virgens eram as acompanhantes, mas a noiva tinha uma importância real. Ao buscar a noiva, aquelas virgens que estavam ligadas e prudentes, elas poderiam entrar na festa com a noiva. Quando Cristo vir buscar a sua noiva, nós estaremos entrando nessa boda celestial. Nós entraremos nesta festa celestial. E eu pergunto, você quer participar deste grande casamento? Quem quer participar deste grande casamento? Todos são convidados. O convite é feito a todos. A mensagem do Evangelho é para todos. Mas para participar desta festa de casamento, é necessário, primeiro, aceitar o convite que Deus nos faz por meio do Evangelho, reconhecendo que nenhum de nós merecíamos estar nesta festa. Mas mesmo assim Ele quis chamar cada um de nós. Você não merecia estar nessa festa, mas Ele quis te chamar. E uma vez tendo aceito o convite, aí, você não pode ir de qualquer maneira. Você tem que se preparar. Tem que estar com as roupas ataviadas, adequadas, certas. E que roupas são essas, pastor? Segundo a Bíblia, é manter o nosso coração cheio deste azeite, cheio deste amor, cheio desta devoção, cheio dessa espera exultante pelo Senhor. E deve se preparar, porque a Bíblia diz que o noivo está chegando, mas a Bíblia não diz que nem que dia, nem a hora que ele haverá de chegar. Então a parábola nos mostra, meus irmãos, que de um lado houve lamento e frustração, pois aquelas virgens imprudentes não levaram a tarefa de esperar o noivo a sério. Mais uma vez aqui eu uso um exemplo dos nossos dias. Se você convidasse alguém para ser madrinha de casamento, padrinho de casamento, eu fiz aqui o casamento recente do Vitor com a Michele, né? Vi que alguns aqui foram padrinhos, Nicolas foi, a Brenda, tiveram mais alguns outros, né? Mais alguns outros. Mas imagine que na semana do casamento, essas pessoas não tivessem se preparado. Isso seria um insulto. Da mesma forma, meus irmãos, nós fomos convidados para entrar nessa festa de casamento do Senhor. Mas no dia que Ele voltar, Ele não pode nos encontrar despreparados, porque isso será um insulto a Ele. Então ficarão de fora também todos aqueles que ouvem a palavra, mas não se preparam para o dia da vinda do Senhor. Você está ouvindo a palavra do Senhor nesta noite. Você que é membro desta igreja, você que é um amigo que está nos visitando nesta noite, você está ouvindo a palavra do Senhor nesta noite. E o Senhor te diz, prepara-te, porque em breve Ele chegará. Então, por um lado, o texto nos mostra que houve lamento, houve tristeza. Aquelas virgens, elas chegaram bem perto de entrar, mas não entraram. Elas tinham a aparência de poder entrar, mas não entraram. E quantas pessoas que vão estar na igreja, que têm a aparência de poder entrar nos céus, e não vão entrar também, porque não é apenas a aparência, irmãos. O azeite tem que estar onde, meus irmãos? No coração. Mas por um outro lado, a parábola nos deixa entender que houve muita alegria e celebração além da porta, porque o texto diz aqui que elas chegaram, bateram, Senhor, abre-nos a porta. Elas estavam do lado de fora, mas a minha pergunta é, do lado de dentro da porta, o que havia do lado de dentro da porta? Havia alegria, havia celebração,
havia a festa. E da mesma forma, nós podemos entender que haverá alegria e celebração do outro lado, sim, do lado de dentro da porta. Aqueles que foram levados pelo noivo celebrarão com o Senhor por toda a eternidade. Assim será nos céus, meus irmãos. Como eu disse lá no início da palavra, quando eu tinha 11 anos, eu fui convidado para uma festa. Meus sapatos estavam apertados, mas não deixei de ir e de me alegrar com todos que estavam ali. Nós estamos indo para os céus, e às vezes o sapato está apertado, às vezes a luta está um pouco grande, e às vezes a gente se pergunta a nós mesmos: será que a gente vai chegar lá? Será que realmente vai valer a pena? Mas como eu disse, se eu não me engano, domingo passado, mais uma vez eu digo nesse domingo, Bispo Walter nos lembra disso, né? 1 segundo nos céus, 1 segundo nos céus, nos fará esquecer todo o sapato apertado que a gente teve aqui nessa vida. Toda lágrima, toda luta, toda dificuldade. A verdade é, meus irmãos, que enquanto nós caminhamos aqui nesta terra, nós seremos tentados a abandonar a espera do noivo. A vida, né, que nós vivemos aqui neste mundo, ela nos tenta isso. Não vale a pena esperar o noivo. Não vale a pena estar aguardando o noivo. Nós somos tentados a abandonar essa espera, achando que ele tarda ou que a vinda não acontecerá. Mas a minha exortação aos irmãos nesta noite é: prepare-se, ele já está voltando. Prepare-se, porque quando ele chegar, nós precisaremos estar com as nossas lâmpadas acesas, as nossas lamparinas acesas, dizendo: Senhor, eu estava te aguardando até agora. Vamos, Senhor, para as bodas celestiais. Amém, igreja? Então o Espírito Santo de Deus, ele me faz trazer essa mensagem aos irmãos, para que você seja despertado para isso, para que você e eu sejamos despertados a vermos o azeite que está aqui no nosso coração. É um azeite suficiente para chegar nos céus? Ou foi um azeite suficiente só para cantar alguns louvores nesta noite? Hoje é o tempo de colocar azeite na sua vida. Hoje é o dia da gente trazer de volta o azeite da devoção, o azeite do amor, o azeite da espera exultante pelo Senhor. Porque no dia que o Senhor voltar, não haverá mais tempo. Amém, igreja? Então vamos nos colocar de pé, vamos orar. Eu quero orar por isso e quero ter um tempo de oração com os irmãos, pedindo esse despertamento à igreja. Esse despertamento para que cada crente, cada serva do Senhor, esteja dizendo: Senhor, eu preciso desse azeite na minha vida. Desse azeite, eu preciso do meu coração cheio desse azeite da devoção, do amor e da espera exultante pela sua chegada. Então feche os teus olhos, vou pedir aqui os irmãos do louvor que estejam aqui, para daqui a pouco a gente também louvar a Deus. Mas feche os teus olhos e comece a pedir a Deus isso, dizendo: Senhor, eu quero mais do teu azeite na minha vida. Eu quero mais da tua unção na minha vida. Ó Deus, tu que sondas o nosso coração, tu que conheces a nossa vida, Pai. O Senhor sabe como está o nível de azeite em cada coração que está aqui, Pai. Eu, como pastor desta igreja, não consigo medir o azeite. Mas tu, Senhor, com os teus olhos que penetra, Pai, no mais profundo da alma,
ó Deus, o olhar que penetra, ó Deus, o íntimo do nosso coração. Sim, Tu podes ver, Senhor, como está o nível de azeite em cada vida que está aqui na Tua casa nesta noite. Por isso não deixe, meu Pai, assim como aquelas virgens disseram, as nossas lâmpadas estão quase se apagando. Quem sabe, meu Pai, vidas entraram aqui nesta noite com as suas lâmpadas quase se apagando, Pai. Mas hoje é o tempo, Senhor, de podermos trazer azeite para as nossas vidas. O tempo de sermos renovados por Ti, de sermos visitados pelo Teu Espírito, Senhor. Esse Espírito que vivifica, esse Espírito que restaura, esse Espírito que traz de volta essa alegria exultante pela Sua volta, Senhor. Por isso, Senhor, vem fluir aqui no meio da Tua igreja, vem passar, Senhor, por esses corredores, tocando em cada vida que entrou aqui nesta casa, nesta noite, tocando neste irmão, tocando nesta irmã, restaurando o coração dele, restaurando a alegria dela, Pai, para que quando o Senhor voltar, o Senhor o encontre de uma maneira correta, de uma maneira preparada, para podermos subir com o Senhor e desfrutarmos desta boda celestial, desta festa celestial que o Senhor está preparando. Mas, Senhor, quão triste será aqueles que desprezaram o convite, quão triste será aquele que desprezaram a preparação, quão triste será aquele, Senhor, que não levaram a sério esta preparação, e no dia que o Senhor voltar, ouvirem da Tua boca: eu não vos conheço. Tem misericórdia, meu Pai. Nós não queremos ser encontrados assim. Nós queremos fazer parte daqueles que entrarão junto com o noivo, daqueles que entrarão nas mansões celestiais, daqueles que desfrutarão desta festa jubilosa que o Senhor tem preparado para nós. Por isso, Senhor, vem restaurar os corações, vem visitar a Tua igreja nesta noite.